Oi, tudo bem? Dificuldade para entrar aqui, mas deu tudo certo. Não dá nada. Tava começando devagarinho a conversar, tem várias alunas tuas aqui já conosco. Ai, que lindas. É, Vou botar um filtro que eu acho que fica melhor, guria. Essa eu hora. já botei, porque dando aula desde as 8 horas da manhã, chega essa hora já com cara de acabado. Mas faz parte. Vamos lá, Ai, então. Primeiramente, boa noite, né, a todos que estão aqui e a todas. Iniciamos hoje, então, a Fashion Revolution Week, né, que é sempre uma semana para repensarmos, discutirmos e refletirmos, né, sobre as questões que estão por trás, né, das roupas que nós consumimos. Então, sempre com o slogan, né, de quem fez as minhas roupas, a gente começa, então, né, a se questionar e a pensar sobre, né, tudo que está por trás. E quando a gente fala de roupa, na verdade, não é só aquilo que a gente coloca no nosso corpo, né? Mas sim tudo aquilo que vem de uma indústria gigantesca, que é essa indústria têxtil. E aí entra os artigos de cama, mesa, banho. O consumo ele não é só feminino, né? Ele é para todos os gêneros, infantil também. Enfim, tem muitas coisas para a gente conversar, né? E discutir. E principalmente a ideia sempre é fazer uma reflexão. Então, Carla, eu acho que antes de te apresentar um pouquinho, vou me apresentar, porque tem várias alunas tuas também, né? Então, de repente, não me conhecem. Tem muitos alunos meus aqui também, então a gente vai, né, falando um pouquinho do seu lugar de fala e depois a gente já começa essa troca. Pode ser? Então, ótimo, tá. maravilhoso. Gente, primeiro, obrigada, né, por estarem aqui conosco. Eu sou a Francesca Schneid, eu sou representante local aqui da cidade de Pelotas, né, do movimento Fashion Revolution. Desde 2017, aqui em Pelotas, a gente vem fazendo ações, né, para isso, mesas de conversa, rodas de conversa, mesas de debate, palestras, oficinas, feiras locais, sempre incentivando muito o nosso mercado local, a nossa moda autoral, né? E também levando para o maior número de pessoas essas questões que muitas das pessoas que apenas consomem roupas não param para pensar, né? Então, o que está por trás das roupas, que é esse slogan do movimento Fashion Revolution, que é quem fez as minhas roupas. Quando a gente pensa nessas questões de moda e sustentabilidade, muitas vezes a gente direciona, né, diretamente para o ambiental, mas tem todo um social por trás gigantesco, né? Então sempre é a nossa pauta, né? Os pilares aí do movimento Fashion Revolution. Eu sou representante aqui da cidade de Pelotas. Sou professora do IFSU também, dos cursos técnico em vestuário e design de moda, né? Tem vários alunos aqui nos acompanhando e estou sempre envolvida aí com pesquisas. Gosto muito da área da memória também, ou seja, aquelas roupas que passam de geração para geração, que também é uma das alternativas para a gente estender o ciclo, né, dessa roupa, estender a vida útil dela. Fiz mestrado e doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural, onde comecei a refletir muito dessas importâncias, né, que não é apenas roupa, né, a roupa é materialidade, mas ela tem inúmeros significados que estão por trás, né, e a gente não pode apenas descartá-las, né, e sim dar a devida importância que cada uma delas carrega, enfim. É isso, uma breve explicação, assim, rapidinho, né, apresentando. Eu sempre acho muito importante a gente situar, né, então, porque eu sou formada em moda, né, professora de moda, então, bem da área de moda mesmo, mas também, né, gosto muito e converso com outras áreas, e principalmente no momento, eu digo que eu tô no meu maior projeto de vida, que eu vou ser mãe, né, e aí que entra o meu contato com a Carla, né, estou à espera da Tereza no 5º mês, e então comecei a pensar sobre, né, o enxoval. Quando a gente começa a pesquisar roupinha de bebê, enfim, os patrocinados do Instagram, né, o algoritmo nos entrega uma chuva de possibilidades aí, né? Muitas, muitas, muitas coisas. E aí, daqui a pouco a China, né? Tipo, eu abro, venho o site da Shein, por exemplo, o tempo inteiro com roupas lindas, enfim, não, mas espera aí. Se eu não estou de acordo com esse tipo de consumo, né? Será que é isso que eu quero também ensinar para minha filha?
E aí que veio, então, essa ideia de fazer esse bate-papo com a Carla. E foi muito engraçado, porque eu e a Carla, na verdade, nós temos a mesma arquiteta, né? Temos uma arquiteta para chamar de nossa, né, Carla? E não nos Sim, um pouco em conhecíamos. comum. Não nos conhecíamos até então, e a Carla entrou em contato comigo no meu outro Instagram, né, pra gente conversar um pouquinho sobre parceria, enfim, e não sabia que eu estava grávida, porque eu não tinha comentado ainda, né, e eu falei, Carla, segura, eu estou grávida, né, ainda não divulguei, mas com certeza vou querer tentar tornar esse momento mais de acordo possível com as coisas que eu acredito. Né? E a questão da sustentabilidade está dentro disso tudo aí. Então, aí que se deu o nosso contato, né, Carla? A semana Fashion Revolution deste ano, o nome é Dinheiro, Moda e Poder, né? E até foi uma das discussões minhas com a representante aqui do Brasil, né? Fernanda, será que eu posso fazer uma live que não tenha diretamente ligado a isso, né? Não é sobre isso, dinheiro, moda e poder, mas tem inúmeras outras coisas que a gente pode bater um papo, né, Carla? Então, assim, muito obrigada pelo aceite, né, do meu convite. Te apresento aí para as pessoas e vamos começar esse papo que eu tô ansiosa. Olha, Francesca, eu quero, em primeiro lugar, começar te agradecendo, dizer que eu estou lisonjeada. É um privilégio muito grande para mim estar participando desse evento contigo, estar participando dessa live. Significa muito, de verdade, para mim, sabe? Poder estar aqui representando todo um movimento, né? Para quem não sabe, então, para quem não me conhece, eu sou artesã, então eu tenho um ateliê, tenho um trabalho artesanal, já todo voltado também para essas questões, né, de sustentabilidade. Lancei uma marca de enxoval de bebê com essa proposta de procurar ser mais sustentável, ter práticas mais sustentáveis. E eu costumo dizer por aqui que o consumo consciente pode vir de berço, né? Então a gente já traz isso, que é exatamente esse momento que a Francesca está vivendo agora, de pensar já na filha dela e nessa construção de exemplo, né, Francesca? O exemplo para que ela vá construindo as próprias referências já desde a infância, né? Então, se vai pensar em sustentabilidade, por que não começar lá pela montagem do enxoval e trazer isso? E eu acho muito legal tu falar que tu tem uma proposta afetiva, porque eu acho que o produto artesanal casa muito com isso, né? Dessa afetividade, da gente poder ter um produto e através daquele produto a gente se... como fala assim quando a gente vai... Me foge as palavras às vezes, Guri. Isso é um sintoma, isso é uma sequela do Covid, vou te dizer que depois... Mas a gente se expressa, né? A gente consegue se expressar através de um produto que foi feito em pequena escala e que representa todo um contexto, né? A gente consegue se expressar através dessa produção mais artesanal, que é justamente essa proposta que eu trago no meu trabalho, tanto na venda de produtos, quanto multiplicando essa ideia também, né? Porque eu sou professora de outras artesãs e eu vendo muito essa ideia, né? Perfeito. Carla, tu sabe que durante muito tempo, eu acho, a questão do artesanato em si, ele ficou relacionado a algo muito o crochê da vovó, né? Não que hoje a gente não dê importância pro crochê da vovó, ele dá muita importância. Tá super alto, inclusive. Muito, né? Mas ali nos anos 90, quando veio o boom das fast fashions, né? E das grandes máquinas, enfim, tudo que era feito... de uma maneira mais lenta, de uma maneira, né, mais manual, ficou um pouco em decadência, digamos assim, né? E depois, com todas essas reflexões por trás, assim, só um pouquinho, se a gente seguir nessa moda de consumo desenfreado, né, aonde a gente vai parar? E aí, então, tem um retorno, já faz um bom tempo, né? E da valorização, né, dessas práticas manuais que durante muito tempo ficaram ali em segundo plano, né? Ou restritas a guardanapos, enfim. E hoje a gente traz muito isso para o cenário. E eu acho, Carol, também que a pandemia, né, também traz muito disso. Nos trouxe, né, essa reflexão do quem fez, né, aquele produto. Exatamente. Que acho que tu estava falando antes. Exatamente.
tenho o Pinterest Predicts, né, que é um relatório que o Pinterest disponibiliza aí de acordo com as buscas, né, das pessoas. Então, na verdade, não é aquele relatório de tendência inspirado, né, em algo que está por vir. Não, é o que o consumidor, nós, enquanto usuários da internet, estão buscando consumir ali naquela plataforma. E aí, então, ele faz um apanhado disso e disponibiliza. E uma das coisas foi saber fazer vela artesanal, como fazer tricô, como fazer tapete em casa, enfim, todas essas coisas que as pessoas estavam em casa, né, sem ter Sim. muitas vezes o que fazer, veio isso. E isso é uma contratendência gigantesca para a moda também, né? De colocar isso na vitrine de novo. Então, eu acho ótimo. Exato, e é isso que eu queria que contasse um pouquinho mais, né? Como é que funciona? Depois a gente vai entrar no cultivar, né? Nos produtos em si, mas como é que funciona essa tua relação de ajudar outras mulheres, outras, né, empreendedoras, enfim, a trazerem esse seu artesanal, né? Um método de sucesso que a gente chama, né? A marca autoral artesanal de sucesso. Então, como é que funciona isso tudo? Olha, desde que eu comecei a participar, isso foi lá por 2016, 2017, eu comecei a participar de grupos de outras artesãs, porque eu já tenho meu ateliê desde 2014. Mas eu comecei a me envolver um pouco mais nesses grupos onde tem mais artesãs por essa época. E eu comecei a identificar que as próprias artesãs achavam que o artesanal não tinha valor. E elas falavam isso, né? Não é valorizado. E para mim, eu sempre tive uma percepção completamente diferente. Eu sempre pensei, meu produto ele tem mais valor por ser artesanal, por ter mais cuidado no acabamento, por ser uma produção em menor escala. Então, meu olhar sobre o artesanal sempre foi esse. Então, eu comecei a criar conteúdo falando sobre isso. Falando, o artesanato, ele é um produto de mais qualidade, ele é um produto que a gente consegue colocar mais atenção nos acabamentos, é um produto que tem uma durabilidade maior, não é um produto que a gente precisa substituir tão rápido. Então, comecei a criar conteúdo falando sobre isso, né? Para dizer que o trabalho artesanal que a gente faz, ele tem sim muito valor. A gente pode posicionar esse produto, inclusive, como uma marca no mercado. Então, a gente, né, trazer esse produto como uma opção de mercado, concorrendo com outras marcas, mesmo com uma produção pequena, né, uma produção que é mais lenta, que entra nessa questão também do sustentável, né? E principalmente falando de dinheiro, né? Economia também. É uma economia mais sustentável. É um dinheiro que circula entre as famílias que se envolvem naquele processo de produção daquele produto específico. Então, trazendo isso para o universo do baby, que é o meu segmento, que eu atuo, né? Eu penso assim, poxa vida, se eu vou montar um enxoval e vou comprar de uma grande marca que estão lá produzindo em série um monte de coisa igual, e eu posso vir para um ateliê e mandar fazer esse enxoval artesanal, mais com a carinha do meu bebê, eu acho que existe, quanto de afeto existe nisso, né? Quanto de carinho, de cuidado e da preparação, daquela chegada especial tem envolvido nisso. Então, é uma série de pontos que eu acredito que o artesanal, ele resgata, né? Ele resgata, tanto na questão de durabilidade do produto, que também entra na questão sustentável, quanto na questão da economia familiar, né? O dinheiro circula na mão direto de uma família para outra, e não vai para grandes empresas, né? E o pequeno empreendedor, a gente não tem tantos benefícios, né? Que as grandes marcas recebem. Então, a gente faz essa economia circular aqui na base mesmo, né? E tem acesso a um produto de melhor qualidade. Perfeito, Carol, sabe que eu sempre falo, né, para os nossos alunos do design de moda, por exemplo, existem potencialidades de acordo com cada região, né? Então, por exemplo, na Serra Gaúcha a gente sabe, né, que o forte são as malharias ou o setor calçadista, né? Depois em Santa Catarina a gente tem na região de Blumenau, Cianorte também um grande polo confeccionista. Depois São Paulo, enfim. Nós aqui no sul do Rio Grande do Sul não temos, né, uma APL, né, um arranjo produtivo local de fato
voltado para a indústria do vestuário, indústria, né, as confecções. Então, nós formamos, na verdade, alunos para abrirem as suas próprias marcas, né? Na verdade, o aluno tem duas opções, né? Ou ele vai para o varejo, atuar como um consultor de vendas, como um consultor personal stylist, enfim, ou vitrinista, né, visual merchandising, ou ele sai da cidade, sai da região local para, né, procurar emprego numa grande empresa, que não é o nosso caso, ou ele vai abrir a sua marca local, né? E não sei te dizer bem, mas desde 2007, mais ou menos, para cá, porque o curso de design de moda, ele abriu em 2007 na Católica, né? E aí hoje já fechou o curso da Católica e o nosso do IFSU abriu em 2015. Mas digamos que de 2007 para cá tem um movimento que muda totalmente o cenário de moda de Pelotas, né? E aí eu falo um pouquinho da minha experiência enquanto filha de estilista, né? A minha mãe é estilista há 40 anos aqui em Pelotas, então eu acompanhei muito esse movimento, assim, primeiro enquanto fábrica de, inclusive, produzir em grande escala e vender para toda a região, Jaguarão, Bagé, enfim, né, para a região sul aqui. Depois, quando chega, né, as grandes Renner, C&A, Mesbla, enfim, essa moda, ela sucumbe, porque ela não tem como concorrer em questões de custo, né, com essa peça. Sim. E ainda até então não tem um valor agregado, porque não se trabalhou nesse sentido, não deu tempo, né? E aí depois esse boom do fast fashion aí tomando conta da cidade. Pelotas é uma cidade que vive do comércio ainda e das universidades, né? Então aí entra esse curso de moda para dar uma mudada nessa moda local, né? Do saber fazer moda em Pelotas, que é bem... A gente tinha, né, grandes estilistas como Carlos Alberto Mota, Pompilho, enfim, mas que era uma moda muito mais festa, uma moda mais glamorizada dos ateliês, né? Não essa moda dia a dia que a gente tem bastante hoje, né? E isso se dá, então, dos egressos dos cursos aí de designer de moda, os designers de moda, enfim, que então se projetam para o mercado para abrirem as suas marcas. Só que eu acho que aí que entra tu, que eu queria que tu falasse mais sobre isso. Que o abrir a sua marca, né, por mais autoral, artesanal que seja, enfim, ela tem uma série de questões. Não é apenas a parte do saber fazer e da criação, né? Tem toda uma parte burocrática por trás de empreendedorismo, enfim. Então, fala um pouquinho mais sobre isso, assim, pra gente. Então, a gente que sabe fazer, a gente se pega, quando vai empreender, muito na parte técnica, né? Eu precisei desenvolver isso, então eu senti muito isso na pele. Então, quando eu vim com a proposta de lançar uma marca artesanal, eu estava completamente apegada no produto. Então, eu só queria, né, fazer meu produto, melhorar meu produto, e era só o produto. Quando eu percebi que, peraí, o produto não é o meu negócio, né? O artesanato ali que eu faço, aquela peça artesanal, é um produto que eu vou comercializar. O meu negócio é o ateliê, né? Que a gente vende uma produção menor. Então, o ateliê, ele tem o quê? Ele tem a gestão financeira, eu tenho que saber precificar essa peça, eu tenho que saber quais são os meus custos mensal desse negócio para eu poder manter, qual é o mínimo que eu preciso vender por mês para manter o meu negócio, quando eu começo a ter lucro, como que eu planejo esses investimentos para fazer o meu negócio se sustentar e crescer. Então, eu tenho que ter estratégia de venda, eu tenho que ter estratégia de marketing, eu tenho que definir um posicionamento para me destacar e construir um espaço meu no mercado, mostrar qual é o meu diferencial, mostrar para que eu vim, porque eu acho que essa produção artesanal, inclusive de roupas, assim, é uma oportunidade de a gente se expressar saindo desse todo mundo igual das lojas grandes, né? Poxa vida, eu poder ter alguém que faça uma roupa que eu me identifique na minha personalidade, no meu, né, em quem eu sou, me vestir de quem eu sou, né, sair dessa mesmice que está todo mundo igual, isso é incrível. Então, a pessoa que entender que, sim, eu preciso desenvolver muito bem a minha técnica, porque o meu produto vai, sim, ser avaliado, a qualidade dele, o acabamento dele, o diferencial do produto, mas eu tenho que entender que, por mais artesanal que seja, por menor que seja, dentro da minha casa, às vezes, do espaço que eu estou trabalhando,
é um negócio, né? Então eu tenho que saber separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Formalizar nem que seja um MEI logo de início, assim, porque existe um CNPJ, existe uma transação comercial acontecendo quando a gente coloca um produto no mercado. Então a gente também desenvolver essa capacidade de administrar o nosso negócio, de ter visão empreendedora, saber onde a gente quer chegar. Não é porque o negócio é pequenininho e está começando, e que pode sim vir a se tornar um grande ateliê e manter essa característica do artesanal, né? Tudo tem um começo. E quando a gente já começa com esse olhar para o negócio, de entender que eu preciso dar uma olhada por esses outros ângulos que não sejam só o produto, eu começo sim a conseguir desenvolver um trabalho que vai me sustentar, que vai crescer, que vai se destacar. E aí sim que o negócio começa a acontecer, né? Porque se a gente ficar se pegando só no produto, chega uma hora que a gente pensa assim, poxa, eu vou ter que fornecer para outras empresas, porque eu não tenho essa capacidade de botar esse produto no mercado, né? E a gente tem que desenvolver isso. O posicionamento digital, né, Carla? Que isso eu acho que é muito importante. Hoje em dia não tem mais como, né? Principalmente depois da pandemia. O que aconteceu com a pandemia? As empresas que não vieram para o digital, elas fecharam. As empresas que fecharam foram as que não souberam fazer alterar, né, esse formato de trabalho. Então, não existe mais empresa offline, não existe mais. Ou a empresa ela é digital, ou ela é híbrida, que tem um ponto de atendimento físico, mas tem a presença digital. E para essa presença digital é importante a gente conhecer a essência do nosso negócio, né? Qual é o meu diferencial? Qual é o meu ponto de valor? Para quem eu quero vender? E aí entra essa diferencial do artesanal, do quem fez o meu trabalho. Então, eu não preciso vender para todo mundo, né? Então, se eu estou falando de um trabalho que tem uma produção mais lenta, tem uma produção mais cuidadosa até nos detalhes, eu tenho um produto que eu preciso divulgar ele com alma, né? Com um valor percebido por trás, para ele se diferenciar e construir esse espaço que a gente tem espaço para todo mundo, né, gente? Com certeza. Carla, falando agora um pouquinho também mais, um pouco desse digital, né? Que isso acho que tu atua muito bem. O que eu vejo, né? Tem muitos profissionais que têm uma autoridade digital muito grande e às vezes não entregam o melhor produto, mas conseguiram de uma maneira ou de outra, por estratégias, né? Chegar numa autoridade digital muito forte. Assim como tem profissionais com autoridade física, né, ou offline, digamos assim, com um produto maravilhoso e não conseguiram desenvolver o digital. E a chave X da questão, eu acho, a chave de sucesso é quando a gente consegue ter a autoridade digital entregando o melhor produto, né? E aliar as duas coisas. E aí isso eu vejo, enfim, por inúmeros exemplos, assim, né? Que às vezes, tá bombando no Instagram, mas assim, já comprou o produto, já experimentou, não é tudo isso. Daqui a pouco um que é um maravilhoso, mas que tá ainda lá remando, né? Querendo alguma coisa no digital, ainda não consegue. Então também tem muito disso, né? Esse marketing por trás, como que dá esse boom, né? E ao mesmo tempo, como que eu conseguiria equilibrar as duas coisas, né? Então isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis para quem já tinha o físico do offline muito forte e não tinha tempo para se dedicar para o digital, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é entender que houve uma revolução. Aconteceu uma mudança. A gente vai ter que internalizar isso, né? Então, se antes eu conseguia vender sem me mostrar, sem aparecer, nesse segundo momento isso já começa a ficar um pouco mais complicado. Eu tenho que dar cara para minha marca. Eu não tenho, como um negócio artesanal, eu não sei se eu posso comparar, dizer o nome de uma grande marca do meu segmento. Então, eu brinco com as minhas alunas, elas estão até aqui, que eu digo, se tem espaço, se tem agrão de gente, né? Tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Meu produto é muito melhor que o da grão de gente. Matéria-prima, acabamento. Se tem espaço para eles, tem que ter espaço para mim também.
Só que eu não tenho dinheiro para pagar a Sabrina Sato para aparecer nas minhas propagandas. Então eu tenho que dar alguma cara para minha marca, entendeu? Então eu acho que isso as pessoas precisam começar a entender. Quem é a cara do teu negócio? Eu sou a cara do meu negócio. Então eu apareço lá no meu perfil, por exemplo, e eu digo, eu sou a Carla Noronha, eu sou a especialista responsável pela Cultivar. Então, eu sou a cara da minha marca. Eu estou lá falando não só, olha, aqui tem um produto para vender, compra o meu produto. Eu estou lá educando aquele público, inclusive para essa pegada sustentável, dizendo por que é mais interessante comprar isso do que aquilo, por que esse produto foi pensado daquele jeito e não do outro. Então, essa educação do público tem que acontecer no digital. E a gente tem que se adaptar a isso. Eu sei que no início dá vergonha, eu não quero aparecer, eu não sei o que dizer, eu não sei como fazer, mas tem que se permitir ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Porque é isso que vai trazer relevância. Tá? Não tem nada a ver com idade. Eu tô cheio de aluno aí de 14, 15 anos, depois aluno de 18 e morre de vergonha igual. E às vezes as mulheres de 50, 60 estão dando um banho na galera mais jovem. Sim. Então não tem a ver com idade, tá? Deixar claro. Não, tem a ver com se permitir. Eu acho que é acreditar no teu propósito. Exato. Sabe? Eu acho que é tu entender que tu tá dando voz pro teu trabalho. Não é sobre mim. Exato. É sobre o trabalho que eu estou fazendo, é sobre a ideia que eu estou vendendo. Então, eu não estou me expondo para dizer que é a Carla Noronha. Não é. Estou me expondo para vender essa ideia que faz tanto sentido para mim, né? E que eu acho que é a melhor ideia que eu poderia colocar no mundo. Então, eu tenho que trazer isso. Eu tenho que humanizar a minha marca. Eu acho que falta... Às vezes o perfil é cheio de fotos lindas, mas falta aquele... Porque assim, se tu vai numa loja física, tu conhece a vendedora, tu troca uma ideia com a pessoa que está no balcão do atendimento, tu cria aquele envolvimento. No digital a gente não tem isso. Então, por mais que... Muito distante, né? Se não tiver essa humanização. Se a gente não construir essa conexão, se a gente não dizer para outra pessoa do outro lado, olha, esse produto aqui, ele nasceu com essa ideia, com esses valores, esses são os propósitos, é nisso que eu acredito. Tudo isso agrega valor ao nosso produto, a percepção que a pessoa do outro lado tem. E também de poder conscientizar aquele público e explicando que é muito além de um produto, que ele vai achar uma coisa que faça algo semelhante. Mas o valor agregado e tudo que está por trás dele é o que faz a diferencial. E por isso, muitas vezes, o preço também tem que ser diferente, né? Não tem como competir. E sabe, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho algumas alunas que dizem assim, mas o meu trabalho é slow fashion, mas as pessoas não valorizam. E eu disse, as pessoas não sabem o que é slow fashion. Exatamente. Falta alguém chegar e dizer, olha, o meu trabalho é slow fashion, por quê? Porque eu dou atenção, explica, educa. Aí a pessoa não sabia o que era, a partir do momento que soube o que era, compra aquela ideia. Perfeito. Comprando aquela ideia, ela acaba comprando o produto, porque tem significado para ela também, né? Perfeitamente, perfeito. Eu venho pesquisando, Carla, desde 2009, né? Essa relação de moda e sustentabilidade, né? Muita gente fala sobre uma moda sustentável. Na verdade, se a gente for analisar a etimologia das duas palavras, moda e sustentável, não existe. Não tem como a gente dizer que uma moda ela é sustentável, né? Então a gente fala nas relações de moda com sustentabilidade e alternativas para tornar esta moda mais sustentável, né? E aí dentro disso tudo surge o slow fashion, né? Que é uma moda muito mais lenta, muito mais pensada, muito mais entendendo todas as etapas daquele processo, que vai totalmente na contramão da aceleração do fast fashion, que é essa moda barata, né? Essa moda que muitas vezes sem qualidade, é essa moda que a gente não sabe quem está por trás daquela roupa, né? Que é por isso que surge todo esse movimento Fashion Revolution, muitas vezes com um trabalho análogo à escravidão, né? Então é nesse sentido que quem trabalha com slow fashion, com upcycling, por exemplo, com qualquer, né, qualquer produto que lide mais com o manual, com o saber fazer, com esse processo como um todo, tem que bater nessa questão, né? Do social, tanto quanto o ambiental, né? O ambiental é um dos pilares, mas o social é outro, né? Dessas pessoas, essa família que está por trás, daí tudo
isso que está envolvendo. E nós, enquanto representante de marcas mais sustentáveis, a gente tem que pensar em tudo isso, né? A gente vai pensar na matéria-prima, a gente vai pensar na execução, a gente vai pensar nos nossos colaboradores, né? Daqui a pouco, se a gente tem eu tenho 2 pessoas me ajudando na Cultivar hoje, mas essas 2 pessoas, elas não são exploradas para que o meu produto seja feito, entendeu? A gente atende a necessidade dessas pessoas também naquilo que é importante para elas, né? Respeitando Tem algumas questões que eu ajustei com cada uma, por exemplo, tem uma que uma vez por mês precisa fazer uma viagem por causa de uma crença religiosa dela. Beleza, vamos encaixar isso, sabe? Vamos ter também um trabalho sustentável, uma forma de trabalhar sustentável. Então, a gente tem que trazer isso também para dizer, poxa, a gente está criando um movimento onde as pessoas podem, né, ter qualidade de vida através desse trabalho que a gente está fazendo. E, enfim, tem todas essas questões assim que envolvem também o nosso papel enquanto representantes de uma produção mais sustentável. Então, a gente tem que começar a pensar em tudo, né? Acho que a mudança, a gente fica pensando assim, que a gente quer que as coisas mudem, né? Mas eu acho que a mudança, ela acontece nesses pequenos movimentos individuais, que a gente vai vendendo a nossa ideia para o outro, e vendendo para o outro. Daqui a pouco tem um movimento acontecendo. Perfeito. E as pessoas valorizam isso. Perfeito. Porque o mercado, ele precisa ser educado. Eu acho que mais do que qualquer coisa a gente precisa... E quem é que não vai comprar essa ideia, né? Exatamente. De ter um consumo que vai fazer bem para tantas coisas. Eu acho que a gente tem que representar isso, né? Através daquilo que a gente fala na nossa presença digital. Pensar, né, Carla? Por exemplo, eu sempre digo para os alunos, a gente, enquanto professores, pesquisadores, ou os alunos dentro da academia, a gente está vivendo aquilo ali. Tá, mas só um pouquinho. Consumidor da indústria de vestuário é quem? Todos se vestem. Independente das razões, os motivos, né? Enfim, todos se vestem. Então, assim, e aquela blusa que custa R$ 9,90, né? Será que ela tem como custar R$ 9,90? Valorizando o social? Será que se preocupa que a funcionária precisa viajar uma vez por mês, independente do motivo que for? Exatamente. Não tem como, né? Pagar o tecido, a linha, o botão, o zíper, mais o aluguel do lugar do ponto de venda, a luz, a remuneração dos funcionários, o investimento em marketing é inviável, não tem como. Mas, por isso, nós precisamos falar sobre isso, né? E levar essa reflexão para o maior número de pessoas. Porque as pessoas não sabem, né? Tá barato, ponto. Não deve ser tão boa qualidade. Não, tem uma série de questões por trás disso, né? E o nosso papel é levantar essa bandeira e falar sobre. Sim, e trazendo isso para o vestuário, para qualquer item do nosso consumo, né? Quantas blusinhas de R$ 9,90 eu vou precisar comprar ao longo da minha vida? Quando, de repente, eu vou comprar de uma pessoa que fez, né? E eu botei aquela roupa por quanto tempo? Perfeito. Entende? Então, se eu estiver comprando algo que está alinhado com o meu estilo pessoal, não tem por que eu ficar comprando de novo todo ano. Vou ter algumas, óbvio, mas não esse consumo de daqui a pouco não consigo nem usar, mas preciso descartar, porque nem para passar adiante não dá. Exatamente, exatamente. Tá, Carla, falando, né, falando um pouco de moda e vamos entrar na questão da Cultivar em si, né? Eu adorei quando me deparei com a bio, né, do Instagram da Cultivar, que é enxoval, então, com uma pegada sustentável. Então, achei muito legal, né? Porque já começa bem aí, né? Já começa dizendo que tu tens este viés. Não quer dizer que é uma marca sustentável, porque é impossível hoje em dia. Se a gente for parar para pensar na distribuição da matéria-prima até ela chegar na tua casa, né, no teu ateliê, enfim, em toda essa matéria-prima, enfim, todos os elos dessa cadeia, a gente não pode dizer que ela é sustentável, mas ela tem essa pegada sustentável. Isso aí é perfeito, né? Então, agora... Eu fico muito feliz de receber esse feedback.
Nos conta da Cultivar aí, como é que é? Eu fico muito feliz de receber esse feedback de uma pessoa que entende tanto, né, do assunto. Eu fiquei feliz de verdade, porque foi um dilema para mim, entende? Quando eu fui descrever o que eu fazia. Eu digo, poxa, eu não posso colocar que eu sou uma marca sustentável, porque existe toda, né, uma cadeia e eu não consigo ser 100% sustentável, mas eu quero trazer isso como um ponto de valor da minha marca, porque todas as decisões que eu posso tomar a respeito do meu produto e a respeito do meu negócio em si, que sejam mais sustentáveis, eu tomo. Eu consigo substituir tudo de uma vez só? Não, muita coisa eu tive que pesquisar, tive que ir atrás, tive que ver se tinha disponível, qual era, né, a possibilidade de eu trazer isso para o meu negócio, que é um pequeno negócio, nem tudo eu tenho como bancar, entende? Uhum. Então, assim, das decisões, daquilo que eu posso. E eu estou falando de coisas assim, ó. Substituir o que era de poliéster por de algodão. Tudo que era possível fazer essa substituição. Só um parênteses. A Cultivar, ela nasce com essa pegada sustentável ou ela torna-se? Ela nasceu com essa pegada sustentável. Tá. Então, antes de lançar a marca, eu já comecei a pensar no que era possível, né? Então, já fui me informar, já fui atrás de empresas, né? Estudar empresas que já tinham essa proposta para ver o que era possível ser feito. E eu tinha esse dilema. Como que eu vou dizer que é sustentável se eu não consigo ser 100% sustentável? Ao longo do caminho eu fui ajustando isso. Então, por isso que é tão legal te ouvir dar esse feedback a respeito do que está lá na bio, né? Que tem uma pegada sustentável. Que é. Então, assim, matéria-prima, o que eu consegui substituir, eu substituí. Algumas matérias-primas são de tecidos recicláveis, outras são de tecidos algodão orgânico. Não é tudo, porque não é possível que eu traga isso para tudo. Mas eu tenho ali uma mistura, entendeu? Que eu fui trazendo para a identidade da minha marca. Outra coisa também, eu não uso plástico nas embalagens. Então, eu decidi que eu não vou mandar meus produtos em embalagem de plástico. Corre o risco de molhar na caixa do correio? Corre o risco, mas dá para lavar quando chega, entende? Eu prefiro que a pessoa precise lavar do que ela tenha um plástico que ela vai tirar e vai colocar no lixo. Então, posso fazer isso? Posso. É acessível para mim? Então eu decidi por isso. Substituir, por exemplo, questões como a fita que eu fecho a caixa do correio. Troquei aquela fita plástica larga por uma fita de papel craft gomado. Entende que nesses detalhes que nem sempre aparecem, isso. Eles nem sempre aparecem lá no Instagram, por exemplo, né? Mas a marca tem essa cultura. Por exemplo, a questão das funcionárias, né? Respeitar, né, o espaço, a individualidade, que elas tenham qualidade de vida prestando esse serviço que elas fazem para mim também. Então, a gente poder ajustar tudo isso para que o máximo que eu consiga fazer e o meu máximo, talvez daqui um ano, seja um pouco mais do que é hoje, então a gente entender que é o processo, a gente está construindo isso, então trazer essa visão e mostrar, né, que a gente está aí como uma opção, né, e aí falando do tema da live, né, criando gerações, né, mais conscientes, acabar trazendo isso também para a criação dos nossos filhos, né. Eu falo sempre assim, ó, o nosso enxoval tem, a maioria são peças neutras. E por quê? Não necessariamente tem a ver com a questão do gênero, tem também, acaba que reflete nisso, mas por quê? Porque esse enxoval, se ele é de excelente qualidade, se ele tem um excelente acabamento, se a matéria-prima, eu me preocupo com isso, ele depois que terminar aquele 1 ano lá que o bebezinho vai usar, né? Porque eu trabalho com enxoval de uso diário. Essas peças passam por muitas lavagens. Lá no final, ele vai estar em perfeito estado se ele for bem cuidado. Ele pode ser guardado para um próximo enxoval. Ele pode ser passado adiante depois para um outro bebezinho. Então, eu trazendo essa neutralidade nos meus produtos, eu consigo também vender essa ideia, a gente falando da ideia, né? De o próximo bebê que vai receber, independente do gênero, aquele enxoval vai atender aquela necessidade. Então, pensar no ciclo, né? O que vai acontecer com o teu produto depois? Eu sei que, de repente, para moda, essa não seja uma preocupação tão latente, porque o meu produto ele tem 1 ano e meio de uso. Ele não tem mais do que isso, entende?
deixou de ser bebê, tem outras necessidades. Então, nessa fase, nessa primeira infância, se as mães pensarem assim, poxa, é 1 ano que eu vou usar esse produto, eu preciso mesmo consumir tudo isso, eu preciso ter tudo isso, os itens que eu vou consumir, o que que eu faço com eles depois? Então, a gente traz essa reflexão e eu vendo muito essa ideia para as mães, né? O consumo consciente pode vir de berço. A gente não precisa de um monte de coisa, a gente precisa do essencial, né? O que é que não pode faltar ali para atender aquela necessidade da melhor forma, obviamente, né? Que eu trate meu bebezinho com todo o carinho, com todo o conforto que ele merece, mas eu preciso de todo esse consumo. Perfeito. Então a gente bate um pouquinho nessa tecla nesse sentido, né? E tem várias opções hoje, graças a Deus o mercado está voltando o olhar para isso, né? Tem as fraldinhas que está vindo esse movimento muito forte das reutilizáveis, tem aluguel de roupa, tem brechó de roupinha de bebê que deixa de servir, fica imperfeitado porque usa por alguns meses só. Então eu estou inserida num mercado de um consumo com uma janela de tempo muito curta, né? Nós que somos adultos, se eu comprar essa camisa aqui, vai me durar a vida toda. Né? Eu não preciso ficar trocando, substituindo todos os anos. Mas para um enxoval de bebê, existe, né? Essa preocupação. Carla, tu sabe que na moda a gente tem muito disso das coleções, né? Então, assim, aquela coleção é feita, muitas vezes ela não é toda consumida, toda vendida, né? E muitas grandes marcas queimam as roupas, né? Que é um verdadeiro absurdo, para não comercializarem um preço mais baixo e desvalorizarem o conceito da supermarca de luxo, enfim. Bom, mas aí pensando, eu queria saber um pouquinho do teu processo produtivo. Tu produz sob demanda, sim, tem que encomendar e tu tem peças prontas disponíveis. Acho que a vantagem é que elas não são efêmeras, né? Pelo contrário, elas são atemporais, independente da estação, porque na moda a gente também tem muito disso do inverno e verão, né? Mas e se pode ser personalizável, não pode? Aí nos conta um pouquinho mais do teu produto em si. Bom, aqui na Cultivar a gente não... Eu trabalhei algum tempo com personalizado antes de criar a marca. Quando eu criei a marca, que eu vim com essa proposta de sustentabilidade, eu não estou personalizando mais os produtos de uso diário, justamente por essa proposta. Eu tenho um item que a gente coloca a inicial do bebê, que é um sapatinho de algodão orgânico, bordadinho à mão, tingimento natural. É aquele item top, nossa. Eu já imagino. Porque aquilo é um item... Né? TT. Porque é um objeto afetivo. Eu acho assim que o primeiro sapatinho, aquele sapatinho, ele vai ficar guardado numa caixinha de recordação junto com... São itens assim, saída de maternidade. Eu, pelo menos, da minha filha, tenho saída de maternidade, o vestido de 1 aninho, depois o vestido dos 15. São peças assim, pontuais. Perfeito. E eu acredito que esse item, a gente colocando ali, e ele é bordadinho à mão, então é todo realmente bem artesanal essa produção. Mas no restante, assim, nessas peças de uso diário, eu não personalizo por causa dessa proposta de dar continuidade. Tá. É todo artesanal o nosso processo, então as fraldinhas são cortadas na tesoura, todas as faixas de tecido são cortadas uma a uma, costuradas uma a uma. Então, eu não tenho uma escala de produção muito grande, né? Então eu não consigo atender uma demanda muito grande, é uma escala reduzida. Quando a marca nasceu com a proposta de ter as estampas disponíveis à pronta entrega. O pessoal comprava, a gente já separava, já enviava. A gente não consegue produzir o suficiente para atender o volume de pedidos que a gente está tendo. Então, a gente está atendendo sob encomenda no momento, né? Não é aquela encomenda que tu vai personalizar com a cor e o nome e o personagem, às vezes, que as pessoas fazem, mas é aquela encomenda que tu escolhe as tuas estampas e a gente monta aquele kit de produtos com aquelas estampas que tu escolheu. No momento está assim a nossa produção. Perfeito. Tá, e falando nessa produção, mais ou menos esses pedidos, claro, deve variar muito, mas mais ou menos tu indicarias esse enxoval são quantas peças e quanto tempo tu demora para produzir isso? Mais ou menos assim.
as peças que eu escolhi trabalhar, elas não são muito demoradas de produzir. São os itens de uso diário, tá? Então, eu tenho toalha de banho, eu tenho fraldinha de boca, fraldinha de ombro, aquele fraldão que a gente usa, que eu chamo de multiuso, que serve para um monte de coisa. Tenho o coeiro, o joguinho de lençol. Então, as minhas peças são esses itens que são indispensáveis no enxoval, que eles não podem faltar. Perfeito. E que muitas vezes a gente até nem consegue aproveitar, né, de um outro bebê, porque, por exemplo, um paninho de boca, essa criança usa ainda até a fase escolar, muitas vezes, né? Vai acompanhando aquela criança. Então, o fato também de não ser de ser mais neutro, de não ser tão assim, tão caracterizado para aquela esse paninho consegue acompanhar, por exemplo, a criança até a fase escolar, sem problema nenhum, né? Eu me perdi na pergunta. O que tinha perguntado mesmo? Quantas peças vai nesse enxoval, digamos assim, vamos supor, eu sou totalmente mãe de primeira viagem, sou assim, né? Então, por exemplo, o que tu indicarias? Esse teu enxoval, quantos paninhos de boca, não sei o que, vamos supor, precisa dar 20 peças. Quanto tempo tu demoras para produzir essas 20 peças? Só para pensar nessa questão do slow fashion, sabe? Do sistema produtivo em si. Um kit das peças que eu vendo, a gente produz num dia, tá? Mas aí, por exemplo, paninho de boca. Mas olha, pensa, né? Atender um kitzinho de enxoval num dia. Pensa numa produção industrial, quantidade que eles fazem. Né? Sim. Então, paninho de boca é um item que tu vai ver, Francesca. Não existe uma mãe com um bebê por perto que não tenha junto um paninho de boca. Muito. Tem. E esse é um item que precisa ser trocado várias vezes, porque a gente limpa a boca do bebê com ele. Então, a própria baba do bebê em contato com o ar, né, ela vai criando bactérias. Então, eu não posso deixar esse paninho por muitas horas. Eu preciso substituir. Porque senão eu pego esse paninho que se contaminou e coloco de volta na boca do bebê para higienizar. Então, por mais que o paninho pareça limpo, ele precisa ser trocado muitas vezes durante o dia. É necessário isso, né? Eu não estou falando de um consumo que eu não tenho essa necessidade. Claro. Poxa, esse é um consumo necessário. Então, tem que ter uma gaveta com muitos, porque eu preciso pensar no quê? Na troca, né? Então, eu sempre recomendo lençol no mínimo 3, as toalhas de banho no mínimo 3, porque eu tenho que pensar que tem que ter uma em uso, uma que está no processo lavando, secando, alguma coisa assim, e uma que tem que estar pronta para usar dentro do armário. Às vezes vai precisar de mais, porque eu preciso levar em consideração o ciclo de lavagens. Quantas vezes por semana na minha casa é feita a lavagem das roupas? Quanto tempo demora para secar? Então eu preciso pensar nisso. 3 vai atender ou eu preciso de 5? Entende? Então fica nessa faixa assim de cada item de uso essencial. Claro, se for um pedido assim, eu já tive pedidos, por exemplo, a mãe comprou com a gente, eu mandei agora faz 2 semanas lá para o Pará, né, atravessou o país, uma caixa com todos os itens, então foi assim, uns 2 dias produzindo, sabe? Porque daí eram muitas, era tipo 10 paninhos de ombro, 10 paninhos disso, né, uns 5 coelhinhos ela pegou, então tinha essa função, né? 2 dias, por exemplo, para produzir um pedido. Então, realmente cortadinho, costuradinho, né, Carla? Porque isso para comparar, né, com as grandes, dos quantos na China, por exemplo, quantos paninhos são produzidos por dia, né? Então, enfim, comparar. Mas aí entra essa parte do valor agregado, né, de conscientização desse consumidor, né? Olha, tal marca X preço, esse aqui é 3X, mas por que é esse 3X? Né? E aí toda essa questão do que está por trás dessa marca, enfim, perfeito. Sim, aí que entra a gente construir a comunicação, a presença digital, educar o nosso consumidor, que um paninho que ele compra comigo, ele compra às vezes um kit com 6 na Shopee, entendeu? Tipo, não é o mesmo produto. Então, eu preciso vender essa ideia. Antes de mais nada, é vender a ideia daquele produto. Perfeito. Tá? A pessoa compra a ideia e recebe o produto, né? Então, a gente
A gente tem que se vestir. Eu falo isso, as gurias estão aqui, né? Tem momentos que eu sou funcionária do meu negócio, que é aqui executando, produzindo, e eu faço o que eu tenho que fazer. E tem momentos que eu tenho que tomar a posição de dona do negócio, né? Que é aquela que vai criar estratégias, que é aquela que vai pensar como que vai fazer esse produto chegar no consumidor. Então tem esse jogo aqui que a gente tem que se colocar nesses dois lugares. Perfeito. Carla, sabe que fala 9 minutos para terminar a nossa live e eu, por mim, eu ficaria aqui até amanhã, assim, porque eu acho que tem muitas coisas, né? E também quero tentar abrir para perguntas ali se der tempo. Mas a última coisa, vamos falar sobre isso, sobre esse profissional, né, esse artesão que é multitarefas, né? Ela cuida dos boletos para pagar, ela envia o pedido pelo correio, ela cria, ela produz, ela faz o post do Instagram, ela consegue fazer uma live, né? Como dar conta disso tudo, assim, né? Primeiro lugar, sim, primeiro lugar é a gente tendo clareza do que a gente está fazendo. Entendendo que o meu negócio não é o meu produto e eu não posso dedicar todo o tempo do dia para a produção. Por isso ele não pode custar tão barato. Porque esse meu período de produção do dia paga todas as outras atividades que eu preciso também dedicar tempo. Então, é eu ter clareza que eu tenho janelas dentro da minha jornada de trabalho. Eu tenho tempo para parar para criar minha postagem da rede social, eu tenho tempo de atender o meu cliente e eu tenho um tempo dedicado à produção do meu produto. Então, se eu tenho clareza que existem essas tarefas que dependem de mim, eu consigo separar isso durante o dia. E eu consigo precificar o meu produto de um jeito que cubra essas atividades, né? Eu não posso sacrificar o meu preço para o meu produto caber no bolso de quem não pode pagar por ele. Eu tenho que começar de mim isso, né? De entender que é um produto com mais valor agregado, é um produto que tem um diferencial muito forte. E isso tem que ser cobrado, né? Porque a gente fala aqui de relações comerciais. Então, se eu sacrifico o meu preço para colocar esse produto no mercado, eu não dou conta, porque daí eu vou passar o meu tempo inteiro produzindo para ter um volume que seja necessário ali para eu pagar minhas contas no final do mês, e aí eu não consigo pensar na estratégia de negócio. Perfeito. Então, a gente precisa ter essa clareza. E assim como a divisão, né, Carla, da pessoa física para a jurídica, né? Eu vejo muitas empresas familiares, microempreendedores, enfim, que já entra aquele dinheiro ali, tu já paga a luz, daqui a pouco tu já comprou uma bolsa nova, né? Não, né? Tem que ter o investimento para investir no seu próprio negócio, né? O dinheiro, enfim, sempre em caixa, que a gente chama, né? E também essa importância dessa educação financeira, que principalmente para quem lida com criatividade, né, é tão difícil. É uma parte complicada. Falar rapidinho aqui que o ateliê é Mário. Não é todo o dinheiro do negócio que é nosso. Então, a minha vida pessoal tem que caber dentro desse salário que eu estipulei. Eu não posso ter gastos pessoais acima disso. O lucro do meu ateliê, ele tem que ser para eu construir um capital de giro, para eu, né, poder fazer novos investimentos, para eu manter esse negócio ativo e ter um negócio saudável, pagando meu salário todo mês. Perfeito. Investindo em maquinário, fazendo cursos novos e por aí vai. Exato. Então tá, pessoal, vamos abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, temos 6 minutos finais. Maravilhoso. Sei que teve um monte de gente que falou várias coisas. Aqui tá o Léo é de Rio Grande. Diz que é maravilhosa live. Abrimos com nota 1000 a semana do Fashion Revolution, né? O Léo tá sempre presente aí, lá em Rio Grande. Muito feliz. Minha mãe tá aqui também, né? Que não deixa de ser uma artesã da área da moda, muito, porque o trabalho dela é extremamente artesanal, né? Saber fazer moda. Maravilhoso. E várias alunas, Carla. Eli Bordados, Juliana Neves, Vitucha. Convoquei o pessoal. Elas não me deixam na mão, não. Tá certo, perfeito, perfeito. Aqui a Iraci diz que chegando agora no final, que pena. Depois vai ficar salva, gente, essa live, né? Para quem quiser assistir novamente depois, né? E aí vai deixar tudo lá. A Gisele fala muito feliz de estar dentro desse projeto e sonho. Rosângela. A Gisele é minha atendente aqui na Cultivar. Ela faz o atendimento lá mais tarde. Perfeito, falamos em ti, então, Gisele. A Fabiola fala Cultivar Baby. Kátia, amando a live, parabéns, gurias. A Gisele fala qualidade sobrepõe o valor, perfeito, né?
Deixa eu ver o que mais. Aqui o Léo fala: slow fashion tem um valor agregado maior e isso reflete no produto final. Será que caminharemos para ter um produto neste segmento com um valor mais acessível a todos? Léo, na verdade, não sei se a Carla quer responder, mas a minha opinião é que, né, se a gente colocar na ponta do lápis tudo que está envolvido nesse valor final, né, a gente pode ter certeza, na verdade, que ele é acessível. Pode não ser para todos, né, mas assim, não é nada fora do justo com aquele produto e com aquele processo e com todas as pessoas que estão ali envolvidas, né, Carla? Não sei o que tu acha em relação a isso, mas mais ou menos por aí. Opa! Os custos de um trabalho artesanal são muito mais altos, né? A gente não tem acesso a grandes quantidades de matéria-prima e tudo isso, claro, está alinhado com uma questão mais sustentável, né? A gente ter uma produção em escala reduzida. Só que a gente também paga mais por essa matéria-prima. Por exemplo, um algodão orgânico que eu vou usar, ele é feito numa cooperativa. Então, ele também é produzido em pequena escala. Então, toda essa cadeia acaba que tem a matéria-prima, tem um custo um pouco maior, esse tempo de produção é um pouco maior. Então, ele não precisa ser acima do que precisa, né? Não precisa ter uma margem de lucro muito grande, como o comércio muitas vezes aplica, mas eu tenho que ter também uma margem de lucro que seja saudável para o meu negócio. E que é aquilo, né? Se for colocar na ponta do lápis, se tu vai substituir as peças depois, dá um pouco de, né? Faz investimento. Tu falou do algodão, por exemplo, tu compra um rolo, sei lá, não sei, né? Mas chutando. Tu não compra um caminhão fechado de madeira-prima. É isso, Então, enfim. Tem uma pergunta para ti, Carla, que foi difícil achar os fornecedores que atendessem a tua ideia. Isso é uma aluna minha. Olha, foi um garimpo, alguns fornecedores. Eu confesso que até hoje eu estou atrás de algumas coisas, assim, que eu gostaria de trazer para minha marca, mas que, tipo, é um pouco mais difícil. Para comprar o algodão orgânico, por exemplo, no momento que eu achei um fornecedor, não tem, já foi todo, tem que ficar em cima para ver se tem aquele algodão disponível, porque é uma cooperativa e a escala de produção deles também é pequena, então fica todo mundo ali querendo. Então tu tem essa um pouco de dificuldade, inclusive, de repor, né? Então tu tem que ter outras alternativas. Esses materiais mais ecológicos, eles, por exemplo, estou planejando lançar uma linha de bolsas que é com uma lona 100% algodão, tecido reciclado. O custo disso é muito maior do que o custo de um tecido, mesmo que seja de algodão, mas que não tem essa proposta. Então, a gente vai colocando na balança. Tem que garimpar. Exato. Hoje em dia, a gente já tem mais acesso, né? A gente já tem mais acesso a algumas listas, a gente consegue pesquisar na internet, já existe um movimento aí divulgando, mas sim, às vezes a gente precisa dar uma garimpada. Perfeito. Gente, vamos encerrando por aqui, então, Carla, falta 1 minuto, né? E eu continuo com a aula daqui a pouco, né? Então, os meus alunos não fujam. Temos aula agora e seguimos batendo papo. Carla, muito obrigada, né? Foi um prazer. Eu que agradeço. Papo. Tenho certeza que nós temos muitas figurinhas para trocar daqui para frente, né? Eu vou te visitar, obviamente, eu vou conhecer os produtos aí de perto, né? Quero isso mesmo. Enfim. E foi um prazerzão, né, de escutar um pouquinho mais da Cultivar, de todo esse processo aí. E parabéns pelo trabalho, principalmente por ajudar outras mulheres nesse processo. E eu que agradeço a oportunidade de vocês disponibilizarem esse espaço para a gente falar sobre isso, né? Para a gente poder compartilhar essas ideias e se juntar, né, nesse movimento, saber que nós não estamos sozinhos, né, nessa causa. Perfeito. Só uma coisa, ali perguntou se a tua matéria-prima é 100% nacional. Olha, até onde eu sei, porque aí entra naquela coisa, né? Eu não sei quem é o fornecedor do meu fornecedor, mas até onde eu sei, sim. Exato. Dentro das escolhas que eu consigo fazer, tudo nacional. Tem uma questão muito séria em relação a isso, né? Às vezes, essa terceirização a gente não consegue ter acesso. Né? Mas, então, até onde sabe, assim. Por isso que é dentro do possível, né? Aquilo que é possível pra gente. Exato. Então tá, gente. Muito obrigada por nos escutarem até aqui, né? Foi
Um bate-papo muito, muito, muito agradável. Carla, um beijão, né? E seguimos aí. Beijo. Tchau, tchau, galera. Um Beijo. beijão. Boa noite. Boa noite. Tchau.